Então, né, iniciando a gravação, boa noite a todos. Eu sou o professor Eder Domingos e a aula de hoje destina-se ao estudo de conhecimentos gerais do município de Granja, contextos históricos principalmente. Tudo bem? Vamos nós agradecer a cada um que está participando e fique à vontade para participar, para questionar ou fazer algum comentário, alguma dúvida que surgir, joga no chat para a gente poder interagir. Vamos nós já soltar para vocês aqui o nosso material, está disponível. Perfeito. O material na tela, né? O nosso primeiro slide, o material está na tela. Confirme aí, por gentileza, se vocês estão conseguindo acompanhar e visualizar o nosso material, por favor. Pronto, belezinha. Muito obrigado, perfeito. Inicialmente, é óbvio, é claro que quando se fala em contexto histórico, a gente tem que buscar a origem, né? De onde se deu, de onde se começou toda a história, né? Toda a vida de um município, né? De um povoado, de uma localidade. Aqui nós temos, obviamente, no nosso primeiro slide, o que trata, o que dispõe sobre a origem do município de Granja, perfeito? Do município de Granja. Só que é óbvio que até chegar-se ao nome de Granja, né, não era essa denominação, não tinha esse nome. Antigamente, Granja tinha a denominação, era chamada de Santa Cruz do Coreaú ou de Macaboqueira. Santa Cruz do Coreaú, isso porque faz referência ao rio Coreaú, que banha as margens, né, do município, do território onde está localizado o município de Granja. E Macaboqueira, que vocês vão perceber ao longo da nossa transmissão, por qual motivo se deu esse nome, Macaboqueira, perfeito? Essa última, já trazendo para vocês, essa última denominação é porque ela era habitada por índios e os primeiros colonizadores, né, que aqueles que chegaram primeiro, encontraram forte resistência, perfeito? Aí foram chamados de caboclos maus ou maus caboclos. Há duas situações referentes a isso. Em um primeiro momento, eles atribuem essa situação de ser um caboclo mau ou um mau caboclo aos índios que habitavam no território granjense, né? Por isso essa denominação macaboqueira, um mau caboclo, né? Macaboqueira, mas também há uma outra frente de entendimento que estabelece essa situação, essa definição aos emigrantes que migraram de um povoado para outro, que era o Santa Cruz, e quando chegaram lá não tinham bons costumes, não se comportavam muito bem, e aí também essa é uma segunda linha de entendimento. Mas todas, eu quero que vocês associem que todas estão ligadas aos caboclos maus ou os maus caboclos. Isso aqui diz respeito à definição de macaboqueira. Né? Recebeu esse nome por conta disso. Tinha uns rapazinhos que eram um pouco complicado, né? Principalmente naquele período de colonização. Beleza? Vale salientar também que o povoado de Granja, né, é dos mais antigos, né, que se procedem da capitania do Ceará. Perfeito? Um dos mais antigos é o povoado de Granja, né? Como acontecia em todo o território, né, colonial, a área que hoje compreende o município de Granja e adjacências, né, era habitada pelos seguintes grupos indígenas. Fique atento com relação a esses grupos indígenas que habitavam o município de Granja, porque é comum algumas bancas cobrarem, mencionarem, né, em algumas questões, os grupos indígenas que habitavam o território na época da colonização. E quais são esses grupos? Quais são esses índios? Tabajadas, Tapuios, Canaçus, Tremembés. Perfeito? Né? Esses moravam na Serra da Tabaína, que hoje é Serrinha de São Simão, atual município de Uruoca. Tranquilo? Ao longo da aula, vocês vão perceber que, inclusive, alguns distritos que anteriormente pertenciam ao território de Granja foram cedidos ao município de Uruoca. Né? Houve esse reconhecimento e passou-se a ser alguns especificamente o distrito de Paraquá, que até um certo ponto pertence ao município de Granja, os limites de Granja, mas que hoje pertence ao município de Uruoca.
Continuando nosso estudo, saindo um pouco da origem, entrando na nossa história, na história do município de Granja, é importante vocês estudarem esse contexto, é importante vocês conseguirem fazer pelo menos uma pequena cronologia para que vocês compreendam. Afinal, vocês estão ingressando no serviço público municipal e creio eu que a banca ela vai cobrar algo relacionado com a história do município que vocês estão ingressando enquanto servidores públicos. Tranquilo? Então, alguns personagens, alguns nomes de personagens, pode ser que venha na sua prova. Então, é importante que você destaque tudo isso. Vamos nós, com relação à história, né? O município de Granja iniciou-se com povoamento ao chegar o desembargador. Qual desembargador? Cristóvão Soares, irmão. Com a tarefa, qual foi a tarefa que esse rapaz chegou aqui? Qual é a tarefa que ele tinha? Né? Ele tinha que observar, fazer a demarcação de uma sesmaria. O Éder, cara, beleza, mas o que é uma sesmaria? Naquela época da colonização, do Brasil colonial, Portugal aderiu uma prática muito comum, né? Que era a distribuição de lotes de terras virgens, chamado. Por quê? Porque eram terras que nunca tinha sido produzido nada, não tinha servido de agropecuária, não tinha servido para plantação, as terras estavam virgens, nunca exploradas. Então, o que eles faziam? Eles mandavam um responsável do governo para que pudesse fazer a delimitação da terra, para pegar essa terra e entregar, destinar a alguém. Isso em nome do rei, perfeito? Isso em nome do rei de Portugal. Então, essa sesmaria que está sendo mencionada aqui, que originou o que nós hoje conhecemos como município de Granja, foi uma sesmaria que foi delimitada, foi medida a título de doação. Mas doação para quem? Para os irmãos Miguel e Domingos Machado Freire. Perfeito? Então, foi concedido a esses dois um alvará, para que eles pudessem ter toda a responsabilidade. Isso aqui é uma espécie de normatização da concessão de terras. Perfeito? Mais uma vez, eu saliento que isso era uma prática, foi uma prática adotada por parte de Portugal para a colonização do país. Afinal, Portugal não tinha condições de se alojar todo, né, politicamente falando, dentro do território nacional, para que viesse a poder proporcionar a colonização. Então, ele começava a distribuir lotes de terras para que os responsáveis pudessem estar fazendo tudo isso. É óbvio que a destinação desse espaço era, obviamente, para ter uma espécie de progressão, de colonização, mas também algo a se buscar uma produtividade da terra, plantação, uma criação, né, buscando ali, tá trazendo, né, tá promovendo a povoação do território. E aqui vale salientar que foi feita no dia 3 de agosto de 1702, 1702, isso mesmo, perfeito, e foi medido um largo na margem oriental do rio Coreal, certo? Um largo na margem do rio Coreal. A princípio, os colonizadores foram estabelecendo toda a ribeira do Coreaú. Quem chegou para colonizar o território que hoje é o município de Granja, eles priorizaram inicialmente essa colonização por parte da margem do rio Coreaú, né, dando origem a dois núcleos, é aqui eu chamo a atenção. Por que eu chamo a atenção? Aqui nós temos dois núcleos de povoamento, né, dos povoados. Dois núcleos demográficos. Um que ficava perto do porto, é óbvio, é óbvio. Eu quero que vocês percebam que onde nós temos acesso fluvial ou acesso marítimo, qualquer que seja, nós temos uma grande proporção de crescimento. Então, as cidades que têm porto, quer seja marítimo ou porto, quer seja através dos rios, eles têm uma possibilidade imensa de crescimento. Perfeito? Isso é lógico, nós sabemos que o Rio Coreaú deságua aqui no município de Camusim, deságua no mar, né? Então, foi criado um grupo de povoado próximo
ao porto, né, com predominância, com predominância de elemento português, porém, hoje, observa, um foi criado perto do porto e o outro foi criado, deixa eu ver se eu estou conseguindo ver vocês, pronto. Um criado perto do porto, a minha câmera é que ela está um pouco embaçada, não é isso? Só me confirme, por favor. Vou até mudar aqui para que eu pudesse ver como é que estava a minha imagem. A câmera está um pouco embaçada, só confirme, é por conta do tempo. Viu? É por conta do tempo. O tempo, né? O tempo frio, embora fique aqui no espaço fechado, mas aí a câmera fica um pouco com essa situação mesmo. Não é a primeira vez que isso acontece. Mas vamos nós. Eu quero que vocês entendam. Dois povoados. O primeiro que foi estabelecido ali às margens do rio Coreaú, e o segundo que foi um pouco mais distante, em uma área que se considera uma área, um subúrbio, né? Distante, um pouco distante. Esse outro foi chamado de Missão, né? Foi o nome, né, chamado de Missão ou Iapara. Perfeito? Só que observe, o que é importante? Aquele que não estava próximo das margens do rio Coreaú, né, esse povoado chamado Missão, ele não prosperou, ele não conseguiu avançar, evoluir, expandir. Então, o que foi acontecer? Diante das problemáticas, diante de toda a ausência de produtividade da terra, de possibilidade de expansão através das relações comerciais, todo o povo que estava na área central, podemos dizer assim, ela migrou para a área que era as margens do rio Coreaú. E aí é onde entra a segunda situação, por qual motivação, por qual motivo se deu o nome de Macaboqueira, porque essa é outra linha de entendimento, porque os imigrantes que chegaram na parte tomada, na parte que era das margens do rio, eles chegaram e tinham outra cultura. E os portugueses chamavam eles de caboclos maus, ou os maus caboclos, né, dando essa definição de Macaboqueira. Perfeito? Tranquilo? Deixa eu avançar com vocês aqui, por gentileza. Continuando na situação do povoamento, da povoação, é importante nós entendermos esse cenário agora aqui, esse contexto que eu vou falar agora aqui, que inclusive tem algo que eu acredito que estará na prova de vocês. Eu até coloquei em vermelho, perfeito? Mas vamos aqui para o início do slide para vocês poderem acompanhar todo o contexto histórico. Observa, a povoação de Santa Cruz do Coreaú, né? Não foi o primeiro nome dado, Santa Cruz do Coreaú, perfeito? São José do Coreaú, que foi uma próxima, ou Macaboqueira, que também foi a definição dada ao território que hoje é o município de Granja, foi elevada à categoria de vila, com a denominação de Granja, por Alvará, que criou o município. Alguns historiadores divergem, isso é algo, né? Isso é algo bem notório, que há uma divergência apresentando a data real que houve realmente a criação do município de Granja. O Alvará que firmou a criação do município de Granja. Alguns historiadores datam do dia 26, outros do dia 27, 29 de junho, já outros mencionam 27 e 29 de julho. Vale salientar, deixa eu só jogar aqui, vale salientar que o nome Granja, ele é genuinamente um nome português. É o nome de Portugal, é o nome de uma das áreas relacionada com as pessoas que estavam envolvidas aqui na colonização, que moravam em Portugal. Então, é um nome que tem essa relação com Portugal. Não teve nada daqui do nosso cenário, podemos falar assim, que motivou a colocação, a definição do nome Granja. Não, esse nome já veio, obviamente, observando alguns contextos de Portugal.
Né? Então, é por isso que eu mencionei que é um nome genuinamente português, de Portugal, porque foi de lá que veio foi de lá que veio essa intenção, essa iniciativa. Serviu, né, o contexto histórico e o ambiente em que os colonizadores moravam lá em Portugal, isso influenciou para que se colocasse aqui o nome do município, que antes era Santa Cruz do Coreaú, ou Macaboqueira, que viesse a estar dando o nome e reconhecimento de município de Granja. Perfeito? Por que eu chamo a atenção para essa divergência de datas? Porque em 2022, bem recente, né? Em 2022, o poder público reconheceu a emancipação de Granja a partir de 1776. Acredito que isso aqui estará na prova de vocês. Emancipação de Granja a partir de 1776. Inclusive, mudou a lei orgânica do município. Ou seja, passou a indicar o dia 27 de junho como sendo o aniversário de Granja. Perfeito? Então, fiquem atentos nessa data, nessas duas datas, né? Em 2022, 27 de junho, foi reconhecido como sendo a data da emancipação, né? A data do aniversário do município de Granja. E aí se deu em qual ano a emancipação? Essa nova lei, obviamente, né, reconheceu que foi em 1776. Perfeito, pessoal? Alguma pergunta, por gentileza, fique à vontade. Coloquem no chat ou olha aí, ó. Já tem, pronto, o aluno menciona que é da comunidade de missão. Perfeito, perfeito. Dúvidas, por gentileza? Pessoal, parabéns a todo mundo que está participando, né? Um domingo à noite, né? Está com 17 pessoas acompanhando. 17 pessoas acompanhando. Parabéns mesmo. A gente sabe que domingo à noite para se estudar é um negócio bem complicado, mas a gente sabe o que a gente quer, nós sabemos o que nós queremos, qual é a nossa pretensão, qual é a nossa perspectiva de propósito, e vocês estão aqui justamente por isso. Perfeito? Vamos nós avançando. Depois vocês tirem os prints também, ficar à vontade, beleza? Para colocar no grupo, também para estar fazendo a marcação aí no Instagram. Vamos nós evoluindo aqui, ainda aqui com o nosso slide, para concluir ele, né? Eu quero destacar ainda nesse slide aqui a seguinte situação, que é a situação de Ubatuba. Na década de 40, o distrito de Ubatuba passou a denominar-se Ibuguaçu, e em 57 foram desmembrados do território granjense os distritos de Riachão e Angica, né, que passaram a municípios com os nomes já definidos, que é Uruoca e Martinópolis, beleza, em 57, e o distrito de Paracoá passou a pertencer ao município de Uruoca. Perfeito? Evoluindo. Agora eu trago um ponto importante, que é o hino do município de Granja. O professor, mas por que trazer o hino do município de Granja? Por duas situações. Primeira, porque o hino do município menciona uma figura ilustre do município de Granja. Mas, além dessa figura ilustre, eu quero que vocês observem quem escreveu a letra do hino de Granja. Perfeito? Então, falou em hino de Granja, o hino do município de Granja, nós vamos observar duas situações. A primeira, quem escreveu. A segunda, a única pessoa que é mencionada no hino, que é uma figura ilustre do município de Granja. Pessoal, quem é essa figura ilustre? Está aí no nosso material.
O hino, eu coloquei até o hino para vocês. Lívio Barreto, que inclusive é o nome de uma das ruas do município. Não é? Não é isso? Confirmam? Sim ou não? Sim. Show. Deixa eu conectar, deixa eu só conectar aqui, até para que eu consiga. Eu coloco baixo, vou colocar baixinho para a gente poder interagir melhor. Pronto. Alguém fala só alguma coisa, por favor, para ver se eu estou conseguindo aqui o retorno. Alguém, por gentileza. Quem escreveu o hino foi Padre Oswaldo Chaves, né? Você disse? Ah, sim, Suiane, obrigado. Pronto, vamos nós. Os contextos históricos, as divergências são perceptíveis, né? É por isso que, assim, quando a gente for fazer um estudo de contextos históricos, nós não devemos nos pegar, nos limitar a uma única pesquisa. Realmente, padre, tá aqui até o nome, né, do saudoso padre. Padre Oswaldo Carneiro Chaves, foi ele quem escreveu. E ele mencionou no hino uma figura ilustre, que é Livre Barreto. Beleza? Só para não confundir, eu acho que você talvez confundiu. Não foi Lívio Barreto que escreveu. Lívio Barreto está sendo mencionado no hino. Quem escreveu foi o padre Oswaldo Carneiro Chaves. Está aqui, ó. Beleza? Todo mundo entendeu? Só me dê um retorno, por gentileza. Todo mundo compreendeu o que eu estou falando, né? Perfeito. Padre Oswaldo Carneiro Chaves foi quem escreveu a letra do hino. Até destaquei agora aqui para vocês em amarelo. Oswaldo Carneiro Chaves. Só que ele, na letra do hino, ele menciona uma figura ilustre, um personagem. A única pessoa mencionada no hino é Lívio Barreto. Granja de Lívio Barreto. Granja de Lívio Barreto. Mas quem foi Lívio Barreto? Né? Quando nós pegamos isso, é importante que a gente também vá entender e buscar o contexto de saber quem foi Lívio Barreto. Observe. O Lívio Barreto nasceu na fazenda Angicos, distrito de Boaçu, né, na comarca de Granja. E por que ele é muito importante? Porque ele ajudou a fundar um importante movimento literário nacional, que é o chamado Padaria Espiritual. Beleza? Então, falou em padaria espiritual na tua prova, tu vai lembrar de quem? Lívio Barreto. Falou em padaria espiritual, Lívio Barreto. Perfeito? E também Falou tem no um livro muito jornal O Pão, tu é, lembra do, da padaria espiritual, tu lembra de Lívio Barreto. E tá tudo conectado, não tem nem o que tu errar isso aqui. Sabe por quê? Se eu estou falando em padaria, é porque eu vou ter o pão, sim ou não? É óbvio. Beleza? Ele teve um papel muito importante no cenário literário nacional, muito importante. Perfeito? Tranquilão? Ele morreu de forma precoce, morreu muito cedo, né? Teve um problema, teve uma morte fulminante, e há alguns relatos até que mencionam que ele não conseguiu aproveitar, nem tampouco publicar todos os seus artigos. E ele morreu, inclusive, com algumas dificuldades financeiras. Isso é o que alguns relatos mencionam no contexto histórico. Pronto, justamente.
várias das suas obras que não foram publicadas durante o período em que ele estava em vida, algumas foram publicadas após, né, a sua morte, devido à importância, né, do contexto que as obras possuíam, e inclusive pela figura que ele representou para o cenário literário nacional. Podem falar, por gentileza, abrindo espaço para vocês. Professor, na seleção que eu fiz, né, na qual eu estou trabalhando para a prefeitura, caiu sobre quem escreveu o hino, né? Aí muita gente caiu na pegadinha, muita gente respondeu o livro Barreto. Muita gente errou. Caiu essa questão na seleção. Sim, tudo bem. Não foi livro Barreto, pois né? Então, muita gente caiu, eu não caí, mas muita gente caiu. Porque o candidato foi logo no hino, né? E pensou no hino, aí lembrou o livro Barreto. Aí só que eu sabia que tinha sido o padre Oswaldo. Isso, perfeito. Perfeito. E seria até, atenção, seria até uma situação meio que desproporcional, historicamente falando, porque a pessoa escreveu o hino de um município para falar de si próprio é meio complicado, né? Porque Livre Barreto é mencionado em todos os estrofes do hino. Beleza? Então, sempre tentem fazer essa associação de percepção, para não ter complicação. O livro Dolentes, né, a gente está mencionando que foi o livro que foi publicado após a morte de Livre Barreto. Perfeito, muito obrigado. Então, já notem isso. Vamos nós avançando. Outro ponto importante, eu tenho percebido que algumas bancas, inclusive a UPA, em algumas provas, ela tem trago questões que estão conectadas com pontos históricos da cidade, né? E aqui a gente vai bater 2 pontos históricos do município de Granja. O primeiro será a Ponte Metálica e o segundo, Cristo Redentor. Beleza? Temos outros pontos turísticos? Temos. Temos diversos pontos turísticos naturais do município, mas tem outro ponto turístico que embora não seja ponto turístico, mas que a gente também vai estar trabalhando com vocês, que é um ponto que eu julgo muito importante, que é a Igreja Matriz. A Igreja Matriz de Granja é muito importante, beleza? Eu só não incluí ela hoje no estudo, porque eu quero fazer um aprofundamento melhor nela. Mas vamos aqui para a nossa ponte metálica. Primeiro ponto a ser observado da ponte metálica. O primeiro ponto, né, ela foi construída porque havia essa necessidade de fazer o escoamento da produção, né? Sabemos da linha férrea, né, que ligava Camusim a Sobral. Então, para isso acontecer, chegava no município de Granja e eu tinha necessidade de se construir uma ponte para que o trem viesse a transpor o rio Coreaú. Perfeito? E isso foi o que foi feito. Essa ponte, a construção dela se deu em consequência em razão de outra construção muito maior do que ela, que foi o trecho férreo que ligou o Camusim a Sobral. Perfeito? Outro ponto importante, observa, e fundamental, foi de socorrer os castigados da seca. Essa seca é uma seca que eu não joguei no nosso material hoje, mas que é muito importante vocês observarem, que é a seca de 77. Inclusive, quando nós falamos da Igreja Matriz, a Igreja Matriz, ela também tem um ponto importante nesse contexto da seca de 77, porque ela teve uma participação fundamental no auxílio dos retirantes. Perfeito? Então, em 77. Mas vamos nós aqui falar um pouco mais sobre a nossa ponte metálica. Vamos nós.
Menciona a data de inauguração, que é do dia 15 de janeiro de 1881, beleza? E essa inauguração se deu juntamente com o primeiro trecho da ferrovia, que tinha 24 quilômetros prontos, ferrovia que ligava Camocim a Sobral, né? Esse primeiro trecho, que estava pronto com 24 metros, perdão, quilômetros. A extensão da ponte é que tem 112 metros. Perfeito? Foram construídos por 2 vãos, 56 cada um. Belezinha? O restante aqui é irrelevante, é só mesmo para que a gente venha a perceber, mas eu quero que você entenda que ela foi construída lá na Filadélfia, nos Estados Unidos. Tranquilão? Lá foi construída a ponte e foi trazido aqui, né, para o nosso estado, do Ceará, para o município de Granja, para que pudesse ser feito a instalação. Perguntas ou alguma situação a ser acrescentada, por favor, fiquem à vontade. Podemos prosseguir? Show. Vamos nós. Outro ponto histórico que eu trago para vocês é o Cristo Redentor, né? E com relação ao Cristo Redentor, há algumas divergências. Sabemos, é óbvio, que há o contexto espiritual envolvido nesse monumento, nesse ponto histórico. Há o contexto espiritual, beleza? Antigamente, no alto da pedra onde hoje está o Cristo Redentor, existia uma cruz, né? Eu acho que vocês já perceberam, quando nós transitamos nas rodovias, as margens das rodovias é comum nós percebermos aquelas cruzes, né? Cruzes que ficam lá, que é para definir, identificar o local em que uma pessoa morreu. Sim ou não? Já perceberam isso? Pronto. Existia uma cruz no alto da pedra, né? No alto da pedra. Por essa cruz estar lá, e ninguém sabe a motivação, criou-se a história de que dois jovens estavam brincando no alto da pedra e que um, por um descuido, teria caído e teria morrido. E aí colocou-se a cruz lá para poder estabelecer, né, em homenagem à morte do rapaz, para definir o local da morte. Porém, não é bem assim. Nós sabemos que o contexto histórico desse lugar, ele aponta para um outro cenário. Ele menciona que aquela cruz estava em uma comemoração, né? Era uma homenagem, sim, mas era em comemoração ao primeiro centenário da independência do Brasil. Perfeito? Beleza? Ela foi colocada no dia 7 de setembro de 1922. Vamos nós. Ela permaneceu até 86. Por que ela permaneceu só até 86? Porque aqui sim, nesse contexto aqui, houve um episódio. Um episódio que, inclusive, envolveu o prefeito da época, que era o senhor Eliezer Oliveira de Arruda Coelho. Ele adoeceu. Esse prefeito adoeceu gravemente, né? E ele fez uma promessa, ele fez um voto, ele disse que se ele ficasse curado, ele ia mandar construir lá no topo da pedra, né? Tirando a cruz que lá estava, ele ia mandar construir uma pequena cruz, uma estátua do Cristo Redentor, né, para fazer menção, para fazer uma alusão ao Cristo Redentor lá do Rio de Janeiro, que fica no Corcovado. Perfeito? Então, o contexto histórico aponta para essa evidência a existência do Cristo Redentor no município de Granja. Tranquilão? É importante que a gente saiba isso aqui, ó, que o monumento ele foi projetado por João Bosco, beleza?
E ele foi inaugurado e abençoado em 87. Quem foi que abençoou o Cristo Redentor do município de Granja? O monumento, né? Foi o Monsenhor José Maria de Vasconcelos. Tranquilo aí, pessoal? Alguém, você já sabia dessa história ou ainda não? Não, professor. Perfeito. Alguns sabiam, né? Outros não sabiam. Pronto, essa dos dois rapazes, né, que foi aquela cultura popular que criou esse cenário e que ele se expandiu por muitos anos, né? Também porque não sabia-se a origem da cruz que lá estava, mas há evidências históricas que realmente foi por conta da comemoração em alusão ao primeiro centenário da independência do Brasil. Perfeito? Vamos nós prosseguir. Eu creio que agora a gente vai ter algumas questões para a gente poder debater. Pronto, essa questão está relacionada com a nova lei orgânica do município, que ela estabeleceu, só para a gente julgar se esse cenário aqui é certo ou se é errado. O que é que diz? Observe. Em 2022, o Poder Público reconheceu a emancipação do município de Granja a partir de 1776, mudando a lei orgânica e indicando o dia 26 de junho como sendo o aniversário do município. E aí, certo ou errado? Comente por gentileza. C ou é? Perfeito, pessoal. Certíssimo aqui, viu? Fiquem atentos nisso aqui, porque a grande probabilidade disso aqui cair na prova de vocês, porque é um contexto atual, é um contexto novo e que envolve o município de Granja. Perfeito? Pronto, vamos lá. Ó, o mesmo cenário, né? Em 2022, reconheceu a emancipação de Granja, mudando a lei orgânica do dia 27 de junho. Isso aqui já é para vocês revisar o que eu acabei de dizer. Beleza? Deixa eu só ver um contexto aqui, por gentileza, só um momento. Porque tenho quase certeza que essa outra questão, ela não está. Mas eu vou conseguir ajustar com vocês aqui, ó. A segunda questão é o seguinte, ó, observa, fala de um desbravador das regiões inexploradas do Brasil amazônico. Fala dessa desbravação. Fala de um cara, de um marechal que veio para o município de Granja, responsável por ajudar nessa desbravação. E aí, esse marechal tinha o nome de Marechal Rondon. Marechal Rondon. Deixa eu até riscar isso aqui, porque é assim, ó. Beleza? Para não ficar. Não, porque acabou pegando o texto da última questão. Mas a questão basicamente é essa. Aí o que é que eu estou pedindo de vocês? Qual o nome do Marechal Rondon? Qual o nome do Marechal Rondon? Então, afiado, D de Delta,
Cândido Mariano da Silva Rondon. Cândido Mariano da Silva Rondon. Perfeito? Beleza? Ô, Éder, cara, como é que eu vou associar, lembrar desse nome? Como é que eu vou lembrar? Lembra do seguinte, ó. Marechal Rondon, Marechal, não é? Marechal. Tu vai lembrar disso aqui, ó. Presta atenção no que eu estou te falando. Tu vai lembrar disso aqui, ó. Mar. Mar o quê? Mar de Mariana. Acabou. Mesmo que tu não lembre do nome completo, tu vai ter a alternativa que vai ter Cândido Mariano. E tu vai lembrar que Marechal vai combinar com Mariano. Perfeito? Deu para entender? Marechal vai combinar com Mariano. Só quero que vocês entendam isso. E o Rondon já está aqui de boa. O Rondon vai aparecer várias alternativas com o Rondon, mas tu só vai matar porque é Marechal Mariano. Acabou. Perfeito? Vamos nós à próxima questão. Domingos Machado Freire, português, natural da província, né, de Minho e Portugal, juntamente com seu irmão Miguel, foi o primeiro donatário da Sesmaria do município de Granja, sendo as principais a do Jaguaraçuí, atual Campanário, e a que fica entre o rio Camocim, o Coreaú, e o Riacho da Tiaia. Sesmaria, mais uma vez, entendam como sendo um pedaço de terra, que era concedido pelo rei de Portugal, para as terras totalmente inexploradas, e essas pessoas iriam ficar responsáveis por fazer a exploração, por plantar, por cultivar, por aumentar o povoamento do espaço, realmente trazer essa perspectiva de colonização, de comércio, enfim, tudo isso. Diante desse cenário, questão certo ou errado? Essa questão nós já batemos há algum tempo com vocês, né? Certo ou errado? E por que que eu trouxe essa questão? Para a gente realmente revisar, beleza? Revisar. Olha, mas por que que esse cara ele é importante para o meu estudo? Ele foi o primeiro que esteve no município de Granja, a título de trabalhar, a título de proporcionar a exploração da terra. Então foram eles, o Domingos Machado Freire e o irmão dele, que é o Miguel Machado Freire. Beleza? Tranquilão? Então essa questão realmente está correta. Corretíssima. Show de bola? Faz alguma pergunta, por favor. Gostaria de agradecer a cada um pela participação, né? Mais uma vez, satisfação enorme estar com vocês.